falar sobre algumas formas que um dependente químico pode se tornar dependente químico. Elas podem ser por uma influência externa, né, de amigos, colegas e tudo mais. Pode vir de uma influência familiar dentro de casa e pode vir por aquela pessoa não saber lidar com seus traumas psicológicos. Eu vou contar aqui um relato de um ex-dependente químico. Eric era um adolescente quando experimentou um cigarro pela primeira vez, com influência dos amigos e até mesmo dos familiares. Aos 16 anos, foi a vez do álcool. No começo, ele só consumia nas festinhas que ia com os colegas para se divertir. Com essa mesma idade, fumou maconha pela primeira vez. No primeiro momento, era apenas aos finais de semana. Depois, comecei a fumar para ir para a escola, no trabalho e à noite com os colegas na rua para jogar bola, conta Eric. Nessa época, por dar conta de manter o seu trabalho e não ter grandes prejuízos sociais, Eric não percebeu os riscos de uma possível dependência. Essa condição se estendeu até seus 18 anos, quando iniciou o uso da cocaína. Eu acreditava que conseguia manter o controle, mas logo os problemas começaram. Experimentei vários tipos de droga, como LSD, chá de cogumelo, cola de contato ou de sapateiro, êxtase e até mesmo todas misturadas, relata Eric. Então, com esse relato, nós podemos perceber, por exemplo, a influência de amigos, né? Quando a pessoa ela não tem uma boa estrutura familiar, quando os pais não vêm muito a conversar com as crianças, os adolescentes, né? O quão prejudicial é aquela droga. E aí acaba que quando a criança, né, o adolescente, vai ali pro mundo de fora de casa, ela acaba lidando com todos os tipos de pessoas. E isso pode acarretar, né, na influência. Também pode ser por influência até dentro de casa. Quando o adolescente, né, a criança, ela cresce vendo ali os pais usando drogas, ou até mesmo na rua onde ela mora, sempre tem... Pode ser que tenha pessoas usando droga na rua, como se fosse algo habitual, normal, né? E aí ela pode crescer achando que aquilo é algo normal. E também, quando a pessoa não sabe, assim, lidar com suas emoções, né? Com os seus sentimentos. E aí, por ela não ter não conseguir, assim, uma felicidade. Ou então, muita pressão no trabalho, nos estudos, pressão social, né? Ela pode vir, né, a usar a droga como se fosse um meio de escape, digamos assim. Ver a droga como se fosse ali tirar ela daquela realidade, para pelo menos naquele momento, durante o efeito da droga, ela esteja bem, né? Porque traz essa sensação de bem-estar. E tanto é que antigamente, né, a droga era usada como um antidepressivo, principalmente a cocaína. Temos o estudo de Freud, né? Que Freud, ele usava cocaína em seus pacientes como um tratamento antidepressivo. E, de primeiro momento, ele percebeu ali um bom resultado. Só que depois de pouquíssimos dias, ele começou a ver que aquela droga, né, a cocaína, os pacientes apresentavam, né, um comportamento mais agressivo, e aí eles queriam usar mais do que era receitado, né? E aí Freud começou a perceber ali o quão viciante era aquela droga e todos os problemas que acarretavam, né, depois que a pessoa se viciava ali. Assim como a Duda mencionou anteriormente a questão das drogas num assunto psicológico, eu vou mencionar num fator social, né? E nisso a gente considera a análise da dependência química como expressão da questão social. Nessa proposta desse trabalho, a gente referencia a importância das políticas públicas na prevenção de tratamento e das substâncias psicoativas, bem como relacionadas aos direitos humanos, no desafio para resgate da cidadania e dos usuários que fazem uso dessas substâncias. Entre as inúmeras consequências do uso das drogas, sendo lícitas ou ilícitas, a gente está remetendo às mazelas das questões sociais, né? Observamos reflexo do modelo econômico-social vigente, né, presentes no capitalismo e estão intrinsecamente associados à violência, exclusão, desigualdade social, além do uso de substâncias psicoativas. Nós traçamos um paralelo dessa inter-relação e focamos na agudização da contradição de capital e trabalho, com a recoordenação do modelo de produção e, consequentemente, da sociedade. Essa posição ela delimita padrões de comportamento para a utilização da força de trabalho dos indivíduos em prol da manutenção da vigente organização social. O uso de substâncias psicoativas apresenta uma considerável incidência no aumento da violência social, né? A gente vê muito em questão de tráfico, questão de furtos e roubos para poder alimentar um vício do qual a pessoa está sustentando. Bem como na relação estabelecida entre drogas e violências.
Procuramos sempre realizar um paralelo, né, quando a gente vai falar sobre o assunto de drogas, entre o aumento da violência e as políticas repressoras para enfrentar uma tal situação. Isso a gente pode ter como exemplo o combate da polícia militar na guerra às drogas, nas periferias, morros, favelas, né? E que a gente tem mais também uma repercussão da mídia, uma influência educacional mais proibitiva do que instrutiva, né? Você vê um placar, uma publicação falando diga não às drogas, mas ninguém te explica o que é aquela droga e o que aquela droga faz. Se ela também só tem positivação, se ela é benéfica, se ela só é maléfica, né? Por exemplo, a maconha, que é a cannabis. Ninguém fala, ou pelo menos o que está sendo mais repercutido hoje em dia, né? Mas antigamente ninguém falava sobre como o uso do óleo do canabidiol podia ser utilizado para massagear pessoas esquizofrênicas durante as suas crises, né? As pessoas neurodivergentes, autistas também. O uso da cannabis para medicamentos para pessoas neurodivergentes também tem sido muito utilizado e muito repercutido na mídia, muito repercutido em artigos científicos. Então esse é um exemplo que a gente utiliza aqui dessas grandes controvérsias. O uso abusivo de drogas conduz à exclusão pela perda dos vínculos sociais, afetivos, emocionais, jurídicos, culturais anteriormente construídos, quando esses dependentes possuíam capacidade plena das suas faculdades mentais, né? Isso pode conduzir com a ruptura de várias dimensões da vida. E a gente procura sempre ultrapassar a concepção na qual a questão das drogas está apenas interligada aos aspectos biológicos de consumo, dando um enfoque principal na visibilidade social e nas consequências atreladas para o impedimento do exercício da cidadania. Para elucidar nesse cenário, a gente aborda o papel das políticas públicas para prevenção e tratamento ao uso das substâncias psicoativas e a função social do Estado e da sociedade civil. No desenvolvimento e construção dessa política, em determinação a tratados internacionais de direitos humanos, a gente está sempre analisando como o Brasil programou diretrizes da sua política e bem como a legislação vigente sobre o uso indevido de substâncias psicoativas, né? Foi até essa questão que eu tinha mencionado anteriormente, que a gente tem mais uma política proibitiva do que uma política instrutiva, que almeja a acessibilidade, que almeja a nivelação desse uso, que até a gente pode pensar numa sociedade que utiliza a maconha recreativa, né? Mas hoje em dia a gente foca mais no proibitismo. Não a gente, no caso, estudantes, futuros juristas, mas os que estão assumindo os cargos hoje em dia. A justificativa que está sempre versando sobre o enfrentamento da dependência química vem com respaldo de ações integradas no fortalecimento de políticas públicas. É o que a gente está sempre querendo introduzir. E que possam atuar tanto na prevenção como na recuperação desse dependente químico, né? Que se trata da questão da internação, seja a internação voluntária ou, quiçá, a internação compulsória, que é um assunto extremamente delicado e o que estamos abordando nesse trabalho. Os direitos humanos como instância máxima na defesa do direito à vida é o principal defensor de estratégias de enfrentamento para a efetividade, de alternativas de tratamento de prevenção da dependência química, e essas ações elas são baseadas no princípio da dignidade humana e da justiça social. E o método de utilização para essa realização foi a pesquisa que se trata sobre a questão biológica e sobre a questão social da dependência química, né? Portanto, fazer relação entre dependência química e direitos humanos apresenta-se como uma possibilidade de estudo para o melhor entendimento dessa vertente da questão social e também como uma alternativa de busca da cidadania dos usuários de substâncias psicoativas. Para a garantia efetiva de uma política pública de prevenção, o tratamento da dependência química é necessário que ocorra uma articulação dos diversos atores sociais, sendo pautado dos direitos humanos. Nessa vertente da discussão em direitos humanos, deve versar o campo de quem são esses humanos, né? E de quem são esses direitos que estão ultrapassando os viés ou códigos tratados, mas principalmente a concepção de dignidade humana. Eu pego até um artigo aqui
que foi verificado numa das plataformas do Jus Brasil, de 19 de junho de 2024, que se trata da desigualdades sociais e o uso de drogas. Foi publicado por Sérgio Henrique da Silva Pereira, e ele já tinha tido essa publicação há uns 8 anos, né? Em outros artigos já comentei sobre autores de Kate Richards, do livro The Spirit Level, e no livro os autores dissertam com vastas pesquisas das principais instituições acadêmicas que as desigualdades sociais trazem vários efeitos nocivos para a sociedade. O problema não está somente na desigualdade de renda, mas na relação de empatia entre os cidadãos. No site Brasil Post, uma matéria corroborando com os estudos de Kate Richards, o título no site é "Pesquisa aponta que o uso do crack é consequência e não causa de exclusão social". Ao contrário do que o senso comum acredita, o crack não causa exclusão social, muito pelo contrário. Segundo especialistas, o uso da droga é consequência de uma vida precária que leva à dependência e faz com que muitos sejam encontrados em situação de pobreza extrema, usando a droga nas ruas de cidades brasileiras, vulneráveis a riscos como homicídios. As drogas oferecem um alívio momentâneo. Por exemplo, o consumo de álcool pelos moradores de rua tem dupla função: esquentar o corpo nas noites frias e oferecer torpor por alguns momentos. Quanto esquentar cientificamente, o álcool oferece falsa sensação de aquecer o organismo. Na Rússia, a vodka era parte da cesta básica, mas não é mais. O consumo de drogas, sejam lícitas ou não, é alto em países de extremas desigualdades sociais. Nos Estados Unidos, por exemplo, o consumo é altíssimo. Apesar dos Estados Unidos serem uma das maiores economias do planeta, já estou me adiantando de que, algumas décadas, teremos seres humanos em outros planetas. As desigualdades sociais são vergonhosas. O Brasil enfrenta gravíssimos problemas com as drogas ilícitas. O tráfico de drogas, que se desdobra em vários outros tipos de segmentos de tráficos, como o sexual, por exemplo, consome vidas. O problema é que o tráfico em si não tem culpa, já que o usuário abastece com muito dinheiro os traficantes. Os países lutam desesperadamente para proibirem a entrada de drogas como cocaína, maconha e etc. Em seus territórios, apesar das legalizações para a venda de maconha, em certos países nenhum estado liberou totalmente. Isto é, há controle e fiscalização, poder e política para venda e consumo. A OMS ainda não deu o seu veredito sobre a liberação da maconha. Profissionais da área de saúde dizem que a liberação total da maconha trará consequências bem piores para os sistemas de saúde, pois aumentará casos de doenças relacionadas ao consumo de maconha, como câncer. Seja como for, as drogas em geral, lícita ou não, contemporaneamente são usadas para vários fins, sendo uso em festas, em geral para dar maior disposição ou esquecer da vida, fuga da realidade. Os jovens consomem absurdos de litros de bebidas alcoólicas para se divertirem. Para ficarem desinibidos, entre os jovens, a procura de autoafirmação, de uma identidade pessoal para ser aceito no grupo. Habilidosamente, os publicitários exploram psicologia social e esses conflitos nos jovens para venderem cigarros e bebidas alcoólicas. Passo agora pelo encerramento sobre a questão mencionada, né, da dependência química como fator social, de que o uso de drogas ele não está só atrelado sobre questões biológicas ou só psicológicas, mas que é um fator social, é um fator que deve ser mencionado como falha do Estado, como falha de atenção do Estado, uma deficiência estatal, né? E nisso nós passamos agora para as seguintes apresentações do nosso trabalho. É isso, boa tarde.